uns aos outros. E o subtítulo de hoje é a mutualidade na prática. Então, essa expressão uns aos outros ela é usada na Bíblia como um imperativo. É uma ordem que Deus deu aos seus discípulos que pudessem nos apoiar uns aos outros, exercer a nossa prática cristã, sermos cristãos verdadeiros, apoiando e ajudando uns aos outros. Então, a expressão mutualidade na prática é o tema de hoje. A Bíblia, então, propõe no Novo Testamento 36 imperativos de mutualidade. Eles nos ensinam sobre as coisas que os cristãos devem fazer uns aos outros, mas também aquilo que devem evitar fazer uns aos outros, a fim de preservar o ambiente de unidade e comunhão. A vida cristã não existe sem o outro. A palavra de Deus nos orienta, como parte do corpo de Cristo, a nos empenhar para manifestar a comunhão por meio da mutualidade, pois isso representa um aspecto importante na vida da igreja. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos ler o capítulo 12, do 1 ao 5. Romanos, capítulo 12, do 1 ao 5. Romanos 12, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto únicos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Oremos. Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A carta aos Romanos, uma carta escrita por Paulo, chega ao capítulo 12, ele faz uma apresentação, uma exposição do que é a nossa nova vida em Cristo. Quando estávamos no mundo, irmãos, tínhamos uma prática comum e que muitas vezes trazemos esta prática para a igreja, que é a prática do querer sempre se dar bem em tudo. Infelizmente, essa prática tem tomado conta do país em que vivemos. Ela tem até um tipo, um jeitinho brasileiro. Então a gente sempre quer dar um jeitinho brasileiro em tudo, mas sempre focando no nosso bem-estar e sempre querendo tirar vantagem em cima dos outros. Como a apresentação que Paulo faz aqui em Romanos, ele nos intercede, intercede a Deus, o rogo que ele faz aos irmãos, mas uma intercessão também divina. Ele pede então pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício, diferente do sacrifício que era apresentado no Antigo Testamento, que era um sacrifício de animais. A representação daquele animal era substitutivo, quer dizer, cada vez que o sacerdote sacrificava um animal, era em favor do sacrificante, daquele que estava pedindo perdão pelos seus pecados. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo nos chama a atenção a um tipo de sacrifício diferente, um sacrifício vivo. Que tipo de sacrifício é esse? Um sacrifício em que nós apresentamos o nosso próprio corpo ao Senhor
com o desejo de satisfazer a vontade de Deus. Logo, o meu desejo, a minha vontade, deve estar submissa a Deus. E esse é o culto que Deus espera receber de nós. Às vezes a gente tem a prática de dizer: eu vou assistir um culto. Na verdade, nós não assistimos um culto, nós prestamos um culto a Deus. Então, todas as vezes que você sai da sua casa para vir aqui na igreja, é para apresentar um culto a Deus. Isso quer dizer que eu preciso cantar os louvores que estão sendo entoados. Pastor, mas eu não sei cantar. Deus sabe, graças a Deus, que tem o Espírito Santo que intercede por nós. Mesmo aqueles que não sabem cantar, quando chega lá no céu, sai filtrado, sai a beleza mais linda que tem. Então não se preocupe com isso, apenas adora, louve ao Senhor. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve. E louvar não é só cantar, louvar é você sentir a presença de Deus através das canções, sentindo as palavras, cada uma que está saindo da nossa boca, tenha sentido para a nossa vida. Eu realmente confio no Senhor, eu realmente quero adorar de todo o meu coração, esse tipo de adoração que Deus espera. E esse é o tipo de culto que Deus espera receber de nós. Verso 2, ele diz que nós não devemos, em hipótese alguma, nos conformar com este século. O que quer dizer isso? Entrar na forma do mundo. Vivemos em um mundo corrompido, somos santos, que quer dizer separados por Deus. Estamos em um mundo corrompido, mas precisamos ser luz. A luz de Deus deve refletir em nós, e o mundo reconhecer que nós somos de Deus. Então, isso é não nos conformar com este século, não entrar nos padrões, na forma como o mundo vive. Nós precisamos viver diferente e não aceitar esses padrões como prática para as nossas vidas. E aí a palavra acrescenta que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Essa transformação, essa palavra, traz a ideia de uma lagarta que entra num casulo, depois é transformada numa borboleta. Assim somos nós quando chegamos à presença de Deus, impuros, sujos, cheios de práticas pecaminosas, mas nos detemos a esta nova vida, quer dizer, nos envolvemos com a graça de Deus, com sua misericórdia, com as coisas que honram e glorificam a Deus, e a partir daí vai nascer uma nova criatura. O velho homem, a velha mulher, fica para trás, e eis que se faz tudo novo. Essa é a transformação que Ele espera de nós. Mas essa transformação, ela parte da nossa mente. Isso quer dizer, da compreensão que nós passamos a ter da Escritura, da verdade de Deus, de que nós necessitamos de Deus. Sem Deus, continuamos perdidos, sem rumo, sem destino, sem saber para onde estamos indo. O destino já está traçado para aquele que anda sem Deus, mas muitas vezes ele não sabe. E é importante que tenhamos essa consciência de onde estamos, o que estamos fazendo e qual o destino da nossa alma. E ele diz que essa mudança nos faz então experimentar algo que é maravilhoso, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é dita aqui no texto que ela é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena essa troca que nós temos. Então, para viver plenamente esta nova vida, viver esta troca, tirando o velho homem, a velha natureza e revestindo-nos do Espírito Santo de Deus, para viver essa nova vida, é importante viver a prática da igreja. É importante nos tornarmos igreja. É importante fazer parte de um corpo. Por isso que eu repito, como disse no domingo passado, eu digo que, irmãos, é muito difícil. Eu não vou colocar impossível, mas eu vou dizer que é muito difícil alguém ser crente sozinho, ser crente sem ir para a igreja, ser crente
sem se envolver com as coisas da igreja. Porque é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós conhecemos as falhas, as coisas boas, é aqui que nós reconhecemos quem nós somos, o que precisa melhorar em nós. E às vezes a gente olha o erro do outro e percebe que nós também estávamos errando e achávamos que era certo. E é nesse processo, irmãos, de unidade, de perfeição, de convívio, que a gente vai aprender a viver a verdadeira fé cristã, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mutualidade. E aí nos versos seguintes, ele diz que é pela graça que nos foi dada a cada um de nós, e nós não devemos pensar de si mesmo além do que convém. Isso quer dizer, não devemos nos exaltar, não devemos pensar em cima das outras pessoas, achando que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Lembra que o reino de Deus é diferente dos reinos aqui na terra. Para a gente conquistar, muitas vezes, um patamar, uma posição na nossa sociedade, nós precisamos humilhar pessoas, precisamos pisar em cima das pessoas, precisamos fazer coisas que depois até dói o nosso coração e saber que nós fazemos tudo aquilo para chegar onde está. O reino de Deus é diferente. Jesus Cristo disse: aquele que quer ser maior, seja o que vos sirva. Então, se queremos ser grandes no reino de Deus, sejamos aqueles que servem a todos. E essa proposta que Paulo passa a ensinar. A nova vida cristã nos dá uma nova perspectiva de reino, uma nova perspectiva de vida. E essa nova perspectiva se dá pelo serviço, pela prática deste serviço de adoração a Deus. Ele diz que nós não devemos pensar além do que convém, antes devemos ter moderação, devemos seguir a medida da fé que Deus tem repartido a cada um. Porque assim como há um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, não desprezar ninguém dentro da igreja, não achar que eu sou melhor porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Pelo contrário, se Deus tem me dado esse dom, me tem me capacitado, eu devo ajudar outras pessoas a desenvolver os seus dons. Talvez até um dom parecido com o meu, ou próximo ao meu, ou melhor que o meu, mas deve passar por esse processo. E essa mutualidade, essa ajuda, fará então que o corpo de Cristo cada dia esteja mais evidente, mais crescente, mais edificado. No verso 5, para concluir aqui a introdução, ele diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então Paulo resume na nossa vida cristã a uma vida de unidade, a uma vida de comunhão, a uma vida de participação. Não tem um ditado que diz: não vale a pena ser pai, mas tem que participar, né? Para ser pai precisa participar. Não é só gerar o filho, não é só engravidar uma mulher, mas você tem que participar de todo o processo de criação, para então você ter esse tipo, receber esse nome tão forte, que é o nome de pai. Assim também, irmãos, é na relação cristã. Eu não posso dizer que sou crente, que eu sou cristão, se eu não vivo a verdadeira vida cristã. Se eu apenas procuro a Deus quando não tem nada para fazer, ou eu só vou à igreja quando eu estou com o coração apertado, aflito. Então, muitas vezes ele só procura a Deus na necessidade. E Deus não quer ser buscado só na necessidade. Ele quer que nós vivamos presentemente diante dele, fazendo a sua vontade, buscando o seu querer. Mas vamos então dar prosseguimento a esta mensagem. Aqui é só a introdução sobre o texto escolhido como base. E então vejamos, Paulo expressa com clareza a importância de exercermos a mutualidade, pois através dela é que damos funcionalidade ao corpo de Cristo. Vejamos então em que áreas a mutualidade deve ser atuante por meio do corpo. Primeiramente, a mutualidade ela deve ser atuante na área espiritual. Gálatas 1, 6:1 diz assim: irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigindo o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, na fé cristã, na nossa caminhada, a gente vai se deparar com muitas situações. Às vezes a gente tem aquela perspectiva de que a igreja é um lugar só de santo. Que sentido? De pessoas que não pecam mais. E é ilusório esse pensamento. A igreja é um hospital cheio de doentes. Todos nós temos fraquezas, temos doenças espirituais a ser tratadas. Então a gente não deve estar aqui procurando ver o defeito do outro, porque defeito todos nós temos, mas devemos estar aqui procurando fortalecer a fé, animar aqueles que estão fracos na fé, e assim nós vamos ter um corpo forte. É tratar os doentes e não apontar o erro, colocar para fora porque é errado. Antes devemos tratar com amor, com cuidado, tentando de todas as formas dar àquele irmão a oportunidade de viver a nova vida. Há uma palavra que muitas vezes é mal interpretada e mal praticada nas igrejas: a palavra disciplina. A igreja ela deve disciplinar os seus membros. E a disciplina não é apenas retirar o membro de suas atividades. Pelo contrário, a disciplina ela deve trazer ensino àquele que está em pecado, àquele que está falho. Então aquela pessoa, se ela somente é retirada das suas funções e colocada no banco e obrigada a não faltar nem no culto, ela não vai aprender nada com isso. Ela precisa ser confrontada diante do seu pecado. O que você está fazendo de errado? É isso. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? É assim, 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 assim. O irmão está disposto a se envolver mais, a trabalhar para que haja mudança. Então, esse tipo de correção que deve ser feita na igreja. E aquele que tem uma vida cristã, digamos assim, mais madura, mais fortalecida no Senhor, ele deve dar apoio a esses mais fracos, ao invés de repeli-los e colocá-los para fora. Então, devemos tomar muito cuidado na forma como praticamos a disciplina. Aqui o texto nos chama essa atenção. Se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, nós que somos espirituais devemos corrigi-lo com espírito de brandura, com calma, com tranquilidade. E aí, então, guardar a nós mesmos para que nós não venhamos a pecar nas mesmas falhas ou até mesmo outras piores. Então, às vezes, a forma como tratamos, a forma como nós medimos as pessoas, entendemos também que assim nós seremos medidos. Então, na medida que medimos, seremos também. A forma como corrigimos, também seremos corrigidos. Tiago 5,16. Um conselho, então, para que a gente possa vencer as fraquezas espirituais. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, com sua eficácia, a súplica do justo. Então, a prática, irmãos, que nós temos, por exemplo, na quarta-feira, ela é muito salutar, ela é muito agradável diante de Deus. A prática de nós compartilharmos nossos pedidos de oração. Pedir ao irmão que interceda por nós. É claro que essa prática, ela deve se somar à sua busca por Deus. Eu não devo ter uma prática de só pedir os outros para orar. Isso aí se chama de irmão 6 horas. Sabe por quê? Porque toda vez que esse irmão passa por um crente, ele diz: ô irmão, vai para a igreja, foi 6 horas que eu vim lá, não vou hoje não. Então não tem como você ser um cristão de 6 horas, né? Pedir os outros que orem por ele, ele fica ora por si. A gente precisa ter essa prática de oração. E quando juntamos a nossa prática de oração com a de outros irmãos, fortalece ainda mais a nossa fé, como também, certamente, toca o coração de Deus, para que então aquele desejo, aquele pedido seja
completado, seja alcançado pela graça de Deus. Então, essa é a ideia de nós estarmos confessando os nossos pecados. É interessante, irmãos, isso é normal, isso é natural. No meio do povo de Deus, a gente tem aqueles mais chegados. O próprio Jesus tinha 12, tinha 3 mais chegados. Dos 3 mais chegados, tinha um que era seu amigo, que era João. E aí, assim, no meio cristão, a gente tem que ser irmão de todos, mas certamente vai ter um mais chegado que a gente tem uma certa liberdade de confessar mesmo os nossos pecados, dizer o que é que tem sido um grande problema na sua vida, o que você deseja se apartar e encontrar dificuldades, e essa pessoa, tendo uma maturidade cristã, vai te ajudar na libertação desta situação, né? deste mal que tende a te afligir. Eu lembro muito de uma situação onde o retiro espiritual que eu fui, foi um tempo maravilhoso, o tema era família, e quando terminou a mensagem, a gente ficou ali conversando, e alguns foram dormir e ficaram 3 irmãos mais chegados. E ali a gente passou a madrugada toda orando pelo outro, confessando os nossos pecados um ao outro, orando. E a gente fez um voto que nós iríamos continuar orando por aqueles pedidos e estaríamos também interagindo um com o outro. Quer dizer, sempre chegando para o outro, não vamos brincar, não vou estar conseguindo vencer a batalha, e aí ensinar um versículo, e dar a ideia de que ele não está só. Às vezes, irmãos, as nossas lutas são grandes, as nossas batalhas são grandes, a gente precisa dividir a carga um com o outro, para que então tenhamos força para continuar. Então, esse é o processo que Tiago aqui nos orienta. Então, ser um cristão espiritual é ser experimentado, forjado em meio às tribulações deste mundo tenebroso, tendo a força do Espírito para apoiar os fracos e oprimidos a se erguerem em fé. Então, essa é a verdadeira vida espiritual. Quando nós não buscamos apenas os nossos interesses, mas apoiar e ajudar os mais fracos, aqueles que estão mais debilitados, ainda se libertando dos seus pecados. A mutualidade também deve agir na área social. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, a área da mutualidade, nessa área social, ela é importante na igreja. Ela não deve se tornar o foco. A igreja, o foco da igreja não é a área social. Isso quer dizer, a gente não deve estar todo o tempo focando e preocupado com as necessidades de quem está lá fora. Sem Deus, quem está lá fora, sem nenhuma preocupação com Deus, nem consigo mesmo. E às vezes passa necessidade por má administração dos recursos que recebe. Então não é função da igreja juntar aqui 10, 20 cestas básicas e todo mês doar essas cestas básicas para as pessoas lá fora. Eu sou completamente contrário a essa ideia. A gente deve ajudar dentro de uma necessidade e ensinar essa pessoa a saber pescar e não estar só esperando o peixe na mão. Lembra daquela multidão que seguia Jesus? Muitos seguiam só porque Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Mas quando Jesus foi crucificado, ele estava a multidão. Pelo contrário, tinha uma multidão gritando lá: crucificam, crucificam. Daí, nós temos até um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. O povo sem Deus é um povo perdido, não sabe o que ele quer, não sabe o que ele pede. Naquele momento da crucificação, pediram que Jesus fosse morto. Então, muitas vezes ele pede uma cesta básica. Na verdade, o que ele necessita não é só uma cesta básica. Ele precisa de uma mudança de vida. Ele precisa ser aconselhado, ensinado, doutrinado, para que ele viva uma vida que agrada ao Senhor, para que ele não passe por
uma necessidade. O salmista diz que nunca viu um servo de Deus passar fome ou passar necessidade, porque Deus supre a necessidade dos seus. Então, assim, nós devemos confiar e ensinar os outros a saber administrar os recursos, tanto fora e principalmente dentro da igreja. Então, entender, irmão, se Deus tem te abençoado, se Deus tem te dado recursos, que esses recursos sejam usados para a glória de Deus, principalmente focando, então, no crescimento da obra, focando em missões, focando nas necessidades da própria igreja local. Então, é necessário ter uma consciência, irmãos, das necessidades que a igreja em qual você está inserido esteja passando. Essa igreja, irmãos, infelizmente, a gente tem tido algumas dificuldades pelo número escasso de pessoas. A gente só tem 18 membros. E 18 membros para sustentar um padrão numa igreja desse porte, eu vou dizer que é quase impossível. O que a gente tem feito aqui é um milagre. Deus tem operado um milagre através de nós. Então nós precisamos nos mover, nos mexer para poder levar adiante esse ministério. Então, se você tem sido falho em suas contribuições, em suas participações na igreja, irmão, revise, veja onde você tem falhado, como você pode cooperar melhor com a obra do Senhor. Então, nós temos necessidade e precisamos da ajuda dos irmãos. Assim, o trabalho social é feito. A nossa sociedade necessita, e aqui falando do povo desta igreja, mas há uma sociedade muito maior que necessita também de estar lá fora, que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. E se aqui nós não estamos bem, como é que vamos ajudar o que está lá fora? Também esse é o ponto. Se você não sustenta a sua própria casa, como é que você vai sustentar outros? Esse é o problema. Às vezes a gente está olhando mais para fora e esquecendo dos de dentro. Então precisamos olhar para o de dentro, sustentar o que nós temos, para então expandir e alcançar os de fora. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Estar atento, observando, interagindo. Então, quando a gente está vivendo essa fé cristã, quando a gente está ligado um ao outro, a gente vai perceber quando o irmão está passando necessidade. E logo a gente vai agir para sanar aquela necessidade. Mas quando o irmão se distancia, se afasta, porque está passando uma dificuldade, fica difícil a gente descobrir. Nós não temos bola de cristal, não existe uma mágica. Eu não vou dormir e sonho com os irmãos que estão ausentes da igreja e Deus me revela o que está acontecendo na vida deles. Graças a Deus que isso não acontece, porque senão ia ser meu sono não ia prestar, né? Então, a gente precisa revelar, expor, passar para os irmãos. É o convívio que vai fazer isso acontecer naturalmente. Você não busca apenas a necessidade, você já está presente. Quando aquilo acontecer, já tem um apoio instantâneo, imediato. Eu tenho prova disso na minha vida, irmãos. E durante 7 anos da minha vida, estive à frente da área social da igreja, onde eu servia, e na área de levantar as cestas básicas. Eu fazia lista, eu cobrava os irmãos, eu ia buscar em casa o alimento, eu lembrava os irmãos para não esquecer, e aí eu fiz aquilo durante 7 anos. Fui chamado para o seminário, fui passar 4 anos no seminário. O seminário é interno, não tem como trabalhar fora. Estuda o tempo todo, 8 horas por dia de estudo. Então não tinha como trabalhar fora, porque o tempo de folga a gente tinha que estar preparando outros materiais, trabalho, tinha família para cuidar. Então eu fui sustentado pelos irmãos, pela família, e assim foi como eu me sustentei durante 4 anos. A igreja que eu congregava, onde eu juntei essas cestas básicas durante 7 anos de doar para os irmãos, eu nunca tinha recebido uma cesta básica. Mas durante esses 4 anos, estes irmãos doaram cesta básica para a gente.
De 2 em 2 meses, os irmãos traziam a cesta e passavam toda a cesta recolhida e levavam para a gente. E os irmãos não sabiam que era para nós, aquele que dava 1 quilo de arroz dava 2. E assim a gente tinha abundância e podia ajudar outras pessoas lá que tinham menos que nós. E assim a gente estava acolhendo um ao outro, fazendo ainda um trabalho social, mesmo diante dessa necessidade. Nossa ajuda assistencial de uns aos outros nos torna mais parecidos com o nosso Senhor, que sempre atento, nunca desampara os seus. Jesus sempre está atento, sempre sabe o que realmente nós precisamos. Ele sempre vai estar pronto a nos suprir as necessidades. Mas para isso preciso eu e você estarmos ligados, estarmos unidos, para que Ele trabalhe através de nós. Deus trabalha através do seu povo. Então, como é que eu quero ser abençoado por Deus se eu estou distante do povo de Deus? Eu preciso estar ligado, sendo bênção, abençoando e sendo abençoado. A mutualidade também atinge outra área, a área sentimental. Diz o seguinte o texto, Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A nossa vida cristã, irmãos, muitas vezes nós guardamos algumas práticas da vida passada. E uma dessas é o egoísmo. Às vezes a gente é muito egoísta, quer tudo para si. E outras vezes a gente é invejoso, não se alegra com a vitória do irmão. Então é necessário que a gente se alegre quando o irmão está contente, quando o irmão tem uma conquista. Eu lembro da minha infância, sempre que eu falo sobre esse assunto, de um vizinho que eu tinha, e sempre que a mãe dele comprava um tênis, uma roupa, ele vinha lá em casa me mostrar. Vou mostrar para a minha tia também, né? E ele falava, naquela época tinha a língua presa, e aí a mãe dele comprou um tênis lá na Arca da Aliança. Você lembra daquela loja, Arca da Aliança? Antiga, hein? É uma loja que tinha muito famosa no centro de Fortaleza. E ele chegou lá na minha tia e disse: olha que eu não quero. A minha mãe comprou um tênis, um para cada um lá em casa. Um para cada um. Era engraçado do jeito que ele falava. Mas a alegria dele mostrar o tênis novo. Sair na rua mostrando tênis. Então, eu quero satisfação. Nós temos, irmãos, uma grande notícia. Nós temos uma vida nova. Nós temos tanta coisa para mostrar ao mundo e nos alegrar com o mundo. Mas não nos exaltar por isso. Mostrar apenas alegria e dizer para as pessoas, se elas têm desejo, também é possível para elas, desde que elas se entreguem a Jesus e confiem nele. Então, essa alegria que nós devemos ter no meio do povo de Deus, alegrar com a vitória do próximo. O irmão conseguiu concluir a faculdade. Amém, louvado seja Deus. A irmã que estava orando há tantos anos por um pretendente, o pretendente chegou, está indo tudo bem, o casamento está marcado. Amém, louvado seja Deus. Você vai alegrar com a vitória da irmã. O irmão estava desempregado há alguns meses e conseguiu um emprego. Louvado seja Deus, o irmão vai trabalhar, vai ser uma bênção, vai ter como sustentar sua família. Então é esse tipo de alegria que devemos ter. Às vezes nós temos um sentimento até de tristeza, quando o irmão chega aqui à frente, chora, mostra a sua fragilidade, a sua dificuldade, a gente se comove, chora junto com o irmão, mas sorrir, se alegrar, como se estão felizes e contentes, às vezes tem uma dificuldade. Então é preciso trabalhar em nosso coração, que não haja inveja, que não haja esse sentimento ruim dentro de nós. Pelo contrário, devemos desejar o bem-estar do próximo e estar feliz se o próximo tem alcançado um bom lugar, e assim nós estamos fazendo parte desta alegria juntamente com ele. Romanos 12:16: tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não seja sábio aos vossos próprios olhos. Então, aquela ideia, irmãos, às vezes a gente tem um pouquinho de cultura mais do que outro,
e querer humilhar o outro porque falou uma palavra errada. Quando ele está na frente, está pregando, está anunciando a palavra, corre-se risco. Um professor, seja quem for, corre o risco de, em um momento ou outro, soltar uma palavra errada. E o nosso papel é, se for corrigir o irmão, corrigir com espírito de brandura, como foi o conselho dado por Paulo, à igreja. É levar o irmão a um aprendizado e não menosprezar. Não tem nada para ouvir esse fulano, só fala errado. A gente não deve fazer isso, irmãos. Devemos seguir na parte de Deus, se o irmão está interessado em aprender, porque sabe o que acontece? Muitas vezes na nossa igreja, há um impedimento de mais irmãos se envolverem com a palavra de Deus, porque eles têm preocupações sobre a sua fala. Eu não tenho estudo, eu não sei falar em público. Isso vai retendo a pessoa numa situação que ela evita esta prática de pregar o Evangelho. A gente não pode ter essa preocupação. Deus, Ele já usou até uma jumenta, meu irmão. Quanto mais nós, Vamos falar em um momento ou outro, mas a mensagem de Deus, ela está sendo propagada, ela está sendo anunciada. O importante é que a mensagem seja passada. Eu lembro muito uma professora que eu tive no seminário em português. A gente não tem dificuldade ainda, na língua portuguesa. É uma das línguas mais difíceis. Nós tivemos o privilégio de nascer no Brasil, então, de certa forma, facilita porque a gente recebe muito e o nosso convite aprendemos uns com os outros. Mas falar a língua portuguesa como tem que ser, muitas vezes falhamos. E essa professora dizia para mim, dizia para a sala, aos alunos lá no seminário, meus filhos, se chamava assim, meus filhos, não se preocupem, a língua portuguesa é extremamente importante para vocês, mas eu não vou, em hipótese alguma, reprovar vocês. Vocês são homens escolhidos por Deus para pregar o Evangelho. O conselho que eu dou nunca pare de estudar. Esteja sempre aprendendo. Se escute. Esse é o grande problema que muitas vezes a gente fala errado, porque a gente não se escuta. Quando a gente aprende a se escutar, nós mesmos nos corrigimos quando erramos. Então, o conselho que a gente recebeu dela, eu tenho levado isso em consideração e tenho praticado. É importante, irmãos, avaliarmos isso. Então, voltando aqui para a área do sentimento, devemos não nos considerar melhor que os outros, sempre ter uma consideração favorável aos demais. Às vezes uma pessoa é mais fácil de aprender as coisas, outras levam mais tempo para aprender. Alguns amadurecem muito rápido na fé, outros levam anos e anos para amadurecer. Então isso leva em consideração. Não colocar todo mundo em nível, numa prateleira e dizer, olha, todo mundo tem que ser assim. Porque não é gradual o conhecimento, o aprendizado. A gente precisa então estar favorecendo aqueles que têm mais dificuldade, dando oportunidade para que eles cresçam e assim valorizando a cada um. Então assim, o sentimento que devemos ter pelo outro é um sentimento de edificação, desejo de levar o irmão a um patamar melhor de conhecimento sobre Deus. A atenção emocional demonstra o quanto estamos ligados um ao outro e sensíveis a todas as variações emocionais que surgem. Esses dias, irmãos, a gente tem passado por uma batalha espiritual muito grande aqui na igreja, muito grande. Querendo ou não, eu me abalo muito. E alguns irmãos têm percebido isso. Tem chegado para mim e falam, a coisa está difícil, está passando alguma coisa. Alguns irmãos têm percebido a nossa aflição interior. Não expor tanto isso, mas os irmãos percebem. Isso é uma conexão emocional. As pessoas estarem ligadas e percebendo o que cada um está passando. Quando eu vejo vocês entrarem, eu percebo semblantes diferentes. Eu já procuro, já oro, já tento fazer alguma coisa para facilitar, para melhorar
a vida desta pessoa. E assim devemos agir uns para com os outros. Finalizando então, a mutualidade também deve entrar na área física. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. É saber, irmãos, que nós não estamos só. As dificuldades são variáveis, são diferentes. Às vezes, o que é um grande problema para mim, você pode já ter enfrentado e ter a resposta e a solução para o meu problema. Então, você pode me dar uma aula, me ensinar a como enfrentar aquela dificuldade. Então, quando falamos de ajudar a levar as cargas uns dos outros, isso aqui olhando para a parte física, né, no sentido de que há dificuldades na nossa vida que nos impedem, muitas vezes, até de vir à igreja. Eu não entendo isso. Alguns irmãos têm dificuldades para chegar até aqui, seja uma dificuldade financeira, seja um problema espiritual que ela está passando, seja um problema pessoal em casa. Então aquela pessoa tem uma dificuldade, eu preciso estender a mão, eu preciso chegar até lá, eu preciso dar uma oportunidade para que essa pessoa se fortaleça. Então isso é levar as cargas uns dos outros, é se importar com o que o outro está passando e dar a ele o apoio que ele necessita para então superar aquela dificuldade. Romanos 15:7: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu com para a glória de Deus. Então, como foi que Cristo nos acolheu? Muitas vezes na nossa pequenez, na nossa dificuldade, na nossa falta de perspectiva, em uma situação de completamente perdido no mundo, e assim Cristo nos encontrou e nos deu direção. Esse acolhimento, irmãos, ele é muito importante na igreja. Cada qual vem com história de vida, vem com dificuldades diferentes. E aqui não deve ser um lugar de apontamento, de acusações, de julgamento. Pelo contrário, é um lugar de acolhimento, onde a pessoa vai chegar e vai sentir-se bem. E ao sentir-se bem, ela vai ter liberdade para expor o que ela está passando e receber apoio e ajuda dentro daquela necessidade. O salmista Davi, em seus salmos, ele diz: enquanto caem os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo constante gemido todos os dias. Então, confessei o meu pecado e não mais o ocultei. O salmista reconheceu que enquanto ele guardava o pecado para si, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Mas quando ele confessou o pecado, aquele peso saiu de cima de si. E ele pôde viver uma nova vida. Assim são aqueles que chegam entre nós. Eles necessitam de acolhimento. Precisam ser recebidos bem. Precisam se sentir bem no nosso meio. Para que então voltem, possam trazer sua família e assim ser muito bem recebidos. Lembro de um pastor que foi pregar uma conferência no interior, e lá o culto era público, numa praça. E aí, só havia os irmãos da igreja, pessoal com muito preconceito, interior do Ceará, lá do Cariri, pessoal com muito preconceito com os evangélicos, e não foram à praça para o culto. Chegou só um cidadão bêbado, sentou na primeira cadeira, enquanto o pastor pregava, ele ficava falando com o pastor. O pastor falava uma coisa e mesmo, é isso mesmo, eu estou precisando mudar minha vida e tal. E aquela converseira que o pastor pregando, e ele respondeu a tudo que o pastor falava positivamente, reconhecendo que ele precisava de mudança. No final do culto, o bêbado levantou a mão. O pastor não deu muito crédito. Só um bêbado. E aí agradeceu, orou, encerrou o culto e foi embora. Outro dia era uma campanha, era 3 dias de culto. No outro dia lá estava um homem sentado na frente, com a esposa e 4 crianças, banhado, arrumado. E ele, quando viu o pastor, ele disse: pastor, está lembrando de mim, pastor? Pastor, me perdoe, se eu me conheço,
agora não me lembro. Ontem, pastor, estava aqui, essa igreja de Jesus. Rapaz, bêbado. Ele reconheceu logo quando ele falou. O homem estava de barba feia, cabelo penteado, arrumado, era completamente outra pessoa. Sabe, irmãos, às vezes a gente despreza, conversando com uma pessoa, acha que aquela pessoa nunca vai ser crente, por tal defeito, por tal falha que ela tem. Isso não cabe a nós, não, julgar. Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, quem vai aliviar o fardo deles é Ele, é Deus. Eu vos aliviarei. Nosso papel é trazer as pessoas até aqui. Quem vai fazer a mudança, a transformação, é o Senhor, através do Espírito Santo. Então é importante que a gente dê essa atenção, essa acolhida, para que esses também aqui voltem com mudanças. Efésios 4:2. Com toda a unidade e mansidão, com longa unidade, suportando uns aos outros em amor. Então, o suportar aí é dar o suporte. Aquele que é fraco, aquele que é débil, aquele que necessita de ajuda, a gente está dando o apoio necessário para que haja mudança de vida. Todo o empenho e trabalho que dedicamos ao próximo é ao Senhor que estamos servindo. É Ele, com sua generosidade, a de retribuir a seu tempo. Então, todas as vezes que ajudamos alguém, irmãos, no final das contas, estamos fazendo para o Senhor. Lembra que Jesus disse? Quando tiver fome, deve beber. Quando tiver fome, deve comer. Quando tiver sede, deve beber. Quando estava nu, me cobriste. Quando estava preso, me visitaste. Ele perguntava: quando, Senhor, fizemos isso com o Senhor? Todas as vezes que fizeste algum desses pequeninos, a mim me fizeste. Todas as vezes que já viu alguém, é o Senhor que estamos fazendo. E é do Senhor que receberemos a retribuição. Do Senhor, o nosso trabalho não é vão, porque Ele há de retribuir. Concluindo então, o exercício da mutualidade evidencia a nossa ligação com o corpo de Cristo e testifica a nossa fé, pois fomos resgatados da escravidão do pecado para o tempo que nos resta na carne. Vivamos para a glória de Deus, servindo uns aos outros como ao Senhor. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem várias formas. Então, Deus trabalha em nós, por meio de nós e através de nós. Muitas vezes a gente prega o evangelho para uma pessoa, ela não se converte naquele exato momento, mas lá na frente, essa pessoa testemunha que foi ali, foi tal pessoa que pregou o evangelho para ela. Essa semana, conversando com a minha esposa, nós tivemos essa notícia de que uma jovem senhora aqui na rua, ela esteve nessa igreja quando criança, e ela confessou até que vinha para a merenda. Mas ouviu a palavra, e na idade adulta, ela percebeu que aquilo era importante para a vida dela. Hoje ela é uma serva de Deus, está congregando em uma outra igreja, mas está servindo ao Senhor, faz parte do reino de Deus. E esse é o propósito da igreja: levar as pessoas a fazer parte do reino de Deus. Tenhamos, irmãos, essa visão, que cada um de vocês coopere para o reino de Deus. Trabalhe para que o reino do Senhor esteja cada dia mais repleto de servos e servas obedientes à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua verdade de forma tão simples, de forma tão clara. Que assim, ó Pai, não sejamos negligentes quanto ao chamado, quanto ao apelo que o Senhor faz às nossas vidas. Mas tenhamos, ó Pai, a disposição mental, física e espiritual para agirmos diretamente no teu corpo, por meio da igreja, trabalhando e servindo ao Senhor, para que teu nome seja honrado e glorificado. O serviço dessa igreja, Senhor, seja
a Ti entrega como uma oferta viva diante do Teu altar. Que a cada dia, Senhor, vejamos essa igreja crescer em fé, em conhecimento, em número, em sabedoria e em vida espiritual, para que assim Teu nome seja honrado e glorificado mais e mais. Te louvamos e agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.